Eita, trem. João 11, 25. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pai, nós queremos te adorar nessa manhã, te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos cultuando ao Senhor, junto ao Senhor com a igreja, e que grandes coisas o Senhor tenha liberdade de fazer aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Antes de iniciarmos, eu gostaria que os casais ficassem um do lado do outro, viu? Eu quero que vocês venham estar orando um pelos outros. Tem um levante muito forte aí sobre os casais, e vocês precisam aprender a se unirem, viu? Em nome de Jesus, a orar um pelos outros, a lutar um pelos outros, a perdoar, né? A perdoar em nome de Jesus. Pai, usa o teu poder para, Senhor, abençoar, Senhor, os casais dessa igreja. Ó Senhor, aqueles que estão presentes, aqueles que não estão, meu Deus, nós estamos aqui exercendo a nossa fé agora. Aqueles que estão com dificuldade, meu Deus, nós profetizamos a cura, a libertação, Senhor, a reconciliação, a restauração, a renovação em nome de Jesus. E aqueles, meu Deus, que estão vivendo algum problema, alguma divergência interna, meu Pai, em seus corações, de rejeição, Senhor, de raiva, de ira, ó meu Deus, em nome de Jesus, eu quebro agora, uso o teu poder para quebrar agora toda seta do diabo, toda boca das trevas. Eu estou anulando toda ministração das trevas, um Senhor para com o outro, em nome de Jesus. Meu Senhor, clamo a ti, meu Pai, por cada casal aqui presente, para que uma unção dobrada seja sobre essa casa, uma casa organizada. Grandes coisas o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Quem crê e quer receber, diz amém. Amém. Pode assentar. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. O que significa a palavra ressurreição? É aquilo que estava morto e que passou a viver, né? Então, não é como na medicina. A medicina, quando os órgãos param de funcionar, né? Seja coração, fígado, os órgãos vitais, o que acontece? A pessoa, ela é declarada pelo médico que ela morreu, né? Então, na medicina, morreu. Agora, para Deus, no espiritual, como é que funciona isso? Quando a pessoa morre para Deus, é engraçado. Para Deus as coisas são todas diferentes. Porque a pessoa morre para Deus, não quer dizer que ela morreu para a medicina, morreu para o homem, né? Ela continua andando por aí. Por quê? O que afasta ou o que gera morte na pessoa? O pecado. Então, se a pessoa vive no pecado, é como se ela tivesse morrido, ela morreu para Deus. É muito importante a gente ter esse tipo de raciocínio, para a gente não cair nessa. Não é? Uma pessoa, quando ela morre para Deus, ela está se separando, ou está separada de Deus, ela não tem nada de Deus. Então, se eu sustentar o pecado na minha vida, eu automaticamente estou o quê? Separado de Deus, eu não tenho nada de Deus. Eu posso estar dentro da igreja, eu posso cultuar a Deus, mas se eu estou vivendo no erro, no pecado, tendo comunhão com o pecado, eu estou dentro da igreja, mas não tem nada de Deus, estou morto. Agora imagina quantas pessoas estão andando por aí
aí, mas para Deus está morta. Né? E isso não nos deixa fora de estarmos mortos por estarmos na igreja. É um bom caminho, graças a Deus por isso. Aqui a gente tem mais chance, a gente aprende, né? E tem automaticamente a oportunidade de mudar o seu comportamento. Mas eu preciso ter o quê? Uma certeza de que Deus está na minha vida. Para a gente entender melhor, tem aquela parábola do filho pródigo. Né? O filho saiu de casa, então ele ficou longe do pai. Né? O que o pai falou quando ele voltou? Vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e agora vive. Por quê? Porque voltou para a casa do pai. Né? Ele estava morto, o pai estava mencionando a morte, mas o filho dele estava andando, o filho dele estava conversando. Então, através dessa parábola, Jesus estava nos mostrando, ou está nos mostrando, não é? Que quando nós estamos longe do Pai, nós estamos mortos. Nós estamos sem a presença de Deus. Fisicamente, aquele menino estava vivo, gastando dinheiro do pai para tudo quanto é lado, fazendo festa para todo lado. Mas espiritualmente ele estava morto. Sabe o que eu aprendo, irmã ou irmão? Se eu estou vivo, se eu estou em Cristo, eu passei a ser uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo conceito de vida, uma nova atitude na minha vida. Eu conheço muitas pessoas que já passaram por várias situações na igreja, mas que estão mortas. Por quê? Pelo seu comportamento, pelo seu jeito de viver, de vida. Não é? Pessoas que entram num culto, participam do culto, mas chegam em casa, roda baiana. Não é? Então eu estou dentro da igreja, eu estou andando, mas ninguém vê Deus na minha vida. Eu estou andando, comendo, participando, cultuando, mas o meu comportamento não condiz com o que Deus faz presente na minha vida. Eu posso passar pelas águas, falar que morri para o mundo, mas quando eu saio daquele movimento ali cristão, eu volto a ser o que eu era. Eu não tenho nenhum relacionamento com Deus. Então cabe a mim entender. Eu posso estar até fazendo isso tudo, mas Deus está vendo, e eu estou falando que eu tenho Deus, que eu confessei Jesus, mas Deus não me tem como filho. Sabe por quê? Eu não tenho certeza da minha salvação. Quem me traz a certeza da minha salvação é quando eu sou batizado com o Espírito Santo. Quando eu sou batizado com o Espírito Santo, eu oro, eu tenho certeza, Deus está ouvindo o meu clamor. Eu adoro, eu tenho ali imediatamente um feedback do Espírito de Deus, de que Ele é comigo. E eu vou conseguir sair desse culto e continuar a mesma pessoa. Eu vou conseguir chegar na minha casa e continuar com essa paz. Com essa paz. Mas a gente aprende de que quando a pessoa ela não tem a presença de Deus, ela está viva, mas está morta para Deus, ela não tem paz, irmão. São pessoas que ficam perturbadas, são pessoas que oscilam demais, não é? E é preciso de ter um novo nascimento, é preciso de estar realmente tendo a consciência de que eu preciso me encontrar com Deus.
Eu não estou aqui olhando para ninguém, acusando ninguém, porque cada um tem que cuidar da sua vida. A separação, a salvação, ela é individual. Eu estou aqui pregando para o reino. Aleluia. Para o reino. Aleluia. Querendo povoar o céu. E para isso acontecer, tem que haver arrependimento, tem que haver conversão verdadeira, genuína. Aleluia. Bendito seja. Senão eu vou falar assim, não, eu pequei, mas não permaneço no pecado. Mas toda hora peca de novo, mesma hora, mesmo lugar. Onde que existe uma coerência nisso? Porque pecar nós pecamos. Mas toda hora a mesma coisa, do mesmo jeito. Não é? A conversão, ela me leva à mudança de vida, a representar Cristo de verdade. Meu irmão, é tão fácil sentir a presença de Deus quando nós estamos com Ele. Mas quando nós não estamos com Ele, irmão, vira de cabeça para baixo, ora, jejua e não sente nada, não muda em nada, vira e mexe. O estupim está lá no alto. Sem paciência com nada e com ninguém, mas necessita da paciência dos outros para tolerar o nosso ímpeto, as nossas faltas de educação, as nossas grosserias. Verdade ou não? Isaías 59:1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Jesus, ele veio exatamente para isso, para resolver esse problema, para nos tirar, né, desse movimento pecaminoso. Como nós vamos fazer isso? Entregando a nossa vida de verdade para Ele. Aleluia. Arrependendo de verdade para Ele. E isso precisa ter coragem, ter força, ter vontade. Porque a carne vai berrar demais, vai gritar demais, o nosso eu vai falar muito alto. Eu sou assim, eu não mudo. Mas peraí, se nós entregamos a nossa vida para Deus, o reino de Deus, ele vai entrar em mim. Se o reino de Deus entrar em mim, eu sou uma nova pessoa. Aleluia. Eu sou uma nova pessoa. Como é que é a oração? Pai nosso, que Jesus ensinou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Venha a nós, entrar dentro de nós, igreja. Isso não é coisa superficial, isso não é coisa jogada no ar. Venha a nós o teu reino, é entrar dentro de nós o teu reino, para que seja feita a sua vontade. Mas o homem ou a mulher, com a sua vontade própria, com seus pensamentos próprios, com seus achômetros próprios, meu irmão, impede a entrada do reino. Impede a entrada do reino. Por isso, ser batizado com o Espírito Santo é necessário que eu pare de querer viver a minha vida, pare de querer fazer as minhas vontades, porque elas não vão me levar a lugares bons. Mas se eu deixar o reino entrar na minha vida, quem vai falar no meu ouvido é Deus, é o Espírito Santo, e não as tentações que o diabo lança sobre as pessoas. As pessoas hoje estão andando mais movidas pelas tentações do que pelo Espírito Santo. Como que é isso, pastor? Meu irmão, nós temos dois ouvidos. E na maioria das vezes, outro dia eu estava orando por uma pessoa, e Deus me mostrou nitidamente, eu disse àquela pessoa: olha, você está escutando mais o diabo do que escutando a Deus.
anda sobre seta o tempo inteiro, pensando besteira o tempo inteiro, não tem aquela concordância com o Espírito Santo, aonde eu vou só ser cheio de Deus quando eu der espaço para Deus. Mas se eu não der espaço para Deus, como que Deus vai entrar? Como Deus vai entrar na minha vida se já está cheio, já não tem lugar de dele ocupar mais? Eu acho coisa demais, eu penso coisa demais, mas nada de Deus. Nada de Deus. Você pega Adão e Eva, foram colocados no jardim de Deus, um lugar maravilhoso, fantástico, e Deus deu a eles uma direção. Todas as tardes, ou na virada da tarde, Deus vinha relacionar com eles. O que impediu aquele relacionamento de continuar? O pecado, a desobediência. Eles continuaram a viver, a respirar, a conversar um com o outro, mas eles morreram ali. Eles morreram através daquele ato. Isso que eu quero que nós venhamos entender, nós por completo. Um erro nos separa de Deus. A permanência no erro gera morte. Aí eu te falo, o Espírito de Deus atuando em nossas vidas, o que será que Ele vai ministrar em nós? Fome, vontade, querer, santificação, querer se separar cada vez mais, aproximar cada vez mais. Aí vem o diabo. Não precisa ser tanto assim não. Para que é isso? Pode faltar só um pouquinho. Não tem problema não. Ninguém vai ficar nem se lembrando de você. Não, isso aqui ninguém nem pode falar, porque eu cutuco todo mundo. Ninguém passa de liso. Está fazendo besteira porque quer. Está fazendo besteira, está ficando frio porque quer. Está ficando incrédulo porque quer. Porque isso não é o que se prega aqui nessa igreja. O que se prega aqui nessa igreja é a pessoa querer se entregar, querer se arrepender, mudar de vida, transformar de verdade. Não é ficar em cima do muro. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. É muito bom congregar, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Relacionar com o Espírito de Deus, eu vou ouvir a voz dele, eu vou saber que ele está falando comigo. Sabe por quê? Eu não vou ter dúvida, porque ele só vai mandar o quê? Eu jejuar, eu me separar, é pregar, é louvar, é adorar, é querer cada vez mais Deus. Aleluia. Mas as pessoas decidem ouvir mais as trevas. Se Deus manda orar, eles oram de menos. Está obedecendo quem? Você para de se enganar. Você está pensando em obedecer no Espírito de Deus, a voz de Deus, em se tornar uma pessoa, uma geladeira ambulante, um iceberg ambulante. Deus é santo. Aleluia. E aonde Ele habita, Aleluia. o pecado não pode estar. Definitivamente. Definitivamente. Mas se as pessoas insistem em viverem deliberadamente no pecado, não se arrepende, você pode estar até na igreja, mas não está na presença de Deus. Não está. Você pode, olha, tem muitas pessoas até professam a fé em Deus, né? Mas quem olha para elas no seu dia a dia, não vê Deus. Eu te pergunto, ótimo, prega até, fala dessas coisas de Deus, mas não vai para o céu? Sem graça é isso, não? Aí, a coisa melhor que tem é quando alguém da sua casa vê que você é uma pessoa que está interessada com as coisas de Deus e que Deus te usa mesmo. Você fala e olha assim, não, verdadeiramente aquele menino ali,
ele tem Deus, ele tem aquele diferencial. Não, ele abre a boca e fala umas coisas. O que é isso, Jesus? É alguma coisa de intimidade. A gente até estremece. Nossa! Aí a gente entra no quarto das pessoas que olham e dizem: opa, o que é isso, Jesus? Que maravilha! Aleluia! Te dá confiança, não te dá terror. Você me entende? Então aqui está o conceito de morte para Deus e o conceito de morte para o homem. O homem, quando a pessoa para de respirar, ele morreu. Para Deus, quando a pessoa vive no pecado, ela está morta. Olha, e Jesus ensinou de novo essas palavras bonitas que ele estava relacionando ali com Marta. Ele disse de novo, porque Marta estava chorando, falou assim: meu irmão morreu, se o senhor tivesse vindo aqui antes, talvez ele teria chance. Aí Jesus estava ensinando para ela o que era morte de verdade. E ele, no tapa, ele já respondeu para ela: ele não morreu, ele está dormindo. Está me entendendo? Em todo o tempo, Jesus mostrando para o homem o que é uma morte espiritual e o que é uma morte física. Houve ali a ressuscitação, uma ressurreição. Deus mostrando, ele não está morto, ele vai voltar a relacionar com vocês. Mas para o homem, ele estava morto. Jesus está tentando mostrar para o ser humano que ele sabe muito bem quem morreu para ele, porque aquele que está em Cristo, ainda que ele morra, ele viverá. Aleluia. É aí que a gente aprende que morte é essa que Jesus está dizendo ao ser humano. Eu olhar para vocês e entender, nós vamos encontrar com Cristo, porque nem a morte vai nos vencer. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos encontrar com Cristo, nós vivemos de verdade. Aleluia. Pode ser que entrou algum morto aqui hoje. Isso não cabe a mim detectar, porque quem enxerga isso é só Deus. Imagina se o homem visse isso, ele ia ficar julgando todo mundo. Mas Jesus, ele é perfeito, não permite isso. Porque o nosso papel aqui é acreditar na salvação de todos. É acreditar, ainda que a gente veja pessoas errando, mas o nosso papel é acreditar que vai dar certo, que vai sim acontecer a salvação. Você vai viver. Aleluia. Louvado seja Deus, eu creio. João 11, 25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí está quando uma pessoa encontra Jesus e ela passa a ter acesso a Deus. A gente não tem mais medo de morrer, porque a gente sabe que eu posso morrer fisicamente, mas espiritualmente eu tenho a eternidade gravada com Deus. Com Deus. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então pensa comigo, aquela pessoa que sai da igreja ou do batismo, que ela teve um encontro com Deus, ela continua com aquela mesma paz. Isso é maravilhoso. Eu fico imaginando, porque quantas vezes eu já saí do culto esbravejando. Eu não tinha, eu estava na igreja,
Quantas vezes eu briguei, eu xinguei minha mulher, depois de um culto, às vezes muito forte, abençoado. Estou falando isso como testemunho, para você não ficar constrangido, porque talvez muitas pessoas já fizeram isso aqui. Para você entender que se você abrir o seu coração para Deus, isso vai mudar. Aleluia. Isso vai mudar. Aleluia, eu creio. O reino de Deus, quando entra em nós, a gente começa a conseguir vencer o nosso eu. Aleluia. Isso é maravilhoso. O nosso eu é muito forte, irmão. Ele nos destrói. Mas quando o reino de Deus entra em nós, eu vou ouvir o Espírito de Deus, mas eu também vou perceber que o inimigo está tentando me distrair. Isso não vai acabar, mas a gente vai ter um entendimento da guerra que está sendo travada pela minha alma. O tempo inteiro, o inimigo não desiste. E o maravilhoso é que Jesus também não desiste. Aleluia. Isso é fantástico. Mesmo vivendo, cometendo tantos erros, o Senhor Jesus não desiste de nós. E se eu tenho o reino em mim, eu vou aprender a não desistir também das pessoas. Eu vou aprender isso. Eu vou aprender aonde todo mundo desiste e você está ali batendo. Não, vai dar certo em nome de Jesus. Mas se você não tiver o reino, você vai entrar no time de todo mundo. Nunca vai ser protestante. Nunca vai estar enraizado na palavra. Nunca vai ser fervoroso. Nunca vai estar tendo rejeição das pessoas. Como o mundo rejeita o povo de Deus, igreja. Como o mundo nos rejeita. Basta você chegar em ambientes que não são igreja e você já vê logo os olhinhos transando, as pessoas falando baixinho. E chegou lá o pastor. O problema é que Deus deixa a gente enxergar essas coisas, a gente fica triste, porque são mortos que pensam que tem vida. Às vezes eles pensam que tem vida pelo tanto de dinheiro que tem no bolso. Às vezes eles pensam que são melhores do que a gente. Não importa com isso, pode pensar o que quiser. Mas só que para ser salvo tem que lutar. Porque o eu gera vaidade, o eu gera soberba, o eu quer vanglória, o eu quer ser exaltado, o eu quer ser reconhecido. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Todo pregador de verdade, ele vai ser tremendamente testado. Toda pessoa que se rende a Jesus, ele vai ser tremendamente testado o tempo inteiro, se ele realmente quer o reino. Quando a pessoa quer o reino de verdade, ela prega para um como se fosse para 500 do mesmo jeito, do mesmo tom, com a mesma animação, com a mesma vontade. Mas quando o eu está operando e tem morte ali, ela põe na balança. Eu vou tirar proveito ou não vou tirar proveito? Ela prega para poder tirar proveito. Ela mostra uma santidade para poder tirar proveito. Hoje tem disso tudo. Antigamente isso era mais difícil, mas hoje às vezes até moda para a pessoa empregar alguém, mostrar santidade, honestidade, porque eu sou cristão, mas às vezes não é. Meu irmão, ter o reino não significa que você não vai ter luta, mas você sabe que vai vencer as lutas. Aleluia. Glória a Deus. Ter o reino. Hoje as pessoas, por exemplo, elas vão em uma festa, né? Aí estão lá, dançam, bebem, tiram fotinha daqui, fotinha dali,
né? Estou feliz, chega em casa, briga com todo mundo, pensa em morrer, tem ódio, tem inveja. Isso é Deus. O que eu vejo é que quando nós temos Deus, a alegria, ela nunca sai da gente. A alegria do Senhor na minha vida não é sinônimo de eu ter que ir em festas, postar que eu estou feliz demais. Ter a alegria que vem de Deus, isso é particular, é o tempo inteiro, não é só nos momentos de gargalhadas, porque vai chegar o momento que eu vou sair daquele ambiente. E ter Deus faz a gente entender é que eu sou feliz em todos os lugares. Aleluia. Aleluia. Ele disse: quem crê em mim. Esse acreditar não é uma coisa formal. O acreditar, quando Jesus diz quem crê em mim, soa no meu ouvido, quem crê obedece. Quem crê de verdade, ele obedece. Ele quer mudar de vida. Se eu creio em Jesus, ele passa a ser tudo para mim. Você entende? Eu não fico dividindo ele. Eu não fico tendo vida dupla. A minha vida é uma só, em Cristo Jesus. A minha vida, ela não é dupla. Eu não mudo o meu pensamento, a minha fala, de acordo com o ambiente que eu estiver. O reino vai estar em mim, em todos os lugares que eu estiver. Mas o que mais a gente vê são pessoas vivendo duplicidade. Não, pastor, tem que ser mais delicado com esse pessoal aí, porque eles têm muita dificuldade nessa área. Eu já penso ao contrário. Se eu pregar rápido, eles vão poder morrer aqui a qualquer hora e não tem chance mais. Mas nós preocupamos demais com o que vão pensar da gente. Nós estamos numa corrida contra o tempo. Todo dia que passa, nós estamos mais perto do fim. Você entende isso? Todos os dias, meu irmão, todos os dias, você imagina, parece todo dia sexta-feira. Uma rapidez incrível. Você vê pessoas falando, nós passando muito rápido. É cada dia que passa nessa rapidez aí que você está percebendo, nós estamos mais perto do fim. Ou fisicamente, ou eternamente. A qualquer hora Jesus está voltando. E eu preciso ser pego com o reino dentro de mim. Você precisa ser pego com o reino dentro de você. Saia da mesmice, da monotonia. Saia. Ajude os jovens. Eles vivem nessa dependência de celular. Se fosse para o reino, pode usar o dia inteiro. Mas a gente, a maioria, vê joguinho. Poxa vida, só perde tempo demais na conta. Perder tempo demais. Hein? Vai aproveitar as coisas. Em João 11:26 diz assim: e todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Não existe morte para nós. Crês tu isto? Se crer, verás a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Como pode ser eu crer aqui e depois agir diferente? Eu crer aqui,
vai ficar mentindo de vez em quando. Como pode isso? Como pode isso? Eu creio, mas sei que estou frio. Eu creio, mas sei que eu me encaixo como um morno. Acorda! Acorda! Os separados de Deus vivem cheios de coisas de Deus, mas aqueles que não são separados de Deus, eles vivem sobre os sentimentos que o diabo produz nas pessoas. A falta de concordância. Pega um casal, quando um quer demais, o outro não quer. A falta de concordância pode gerar desgraça. Sabia? Isso é terrível. Né? Pega você com seus filhos, a falta de concordância vai tirar sua paz. Você manda o menino fazer uma coisa, o menino não faz nunca. Os filhos, fracos espiritualmente, eles jogam os pais um contra o outro. Você não acredita nisso, não? Não põe seus meninos não são não para vocês verem. É boca do diabo. Pastor, minha criança. Aonde que me ensina que meninos não são usados pelas trevas? Tem uns que não são, mas tem meninos que já você vê e já ouve que o falar deles é como fosse do mundo. O pensamento deles é só o quê? A vaidade. A internet faz eles vigiarem o tempo inteiro a roupa das pessoas, a bolsa das pessoas. Elas querem ser como os adultos famosos são. Isso é pecado ou não? Adorar homens, adorar bolsas, adorar esporte, adorar coisas, isso é pecado ou não? Se você conversar com crianças que os pais não educam no cristianismo, o que sai da boca deles é só dinheiro, ganhar dinheiro, ser rico, ter poder, ter autoridade, ser poderoso. Meu irmão, Deus, Ele é santo, sim ou não? Sim. Ele é limpo, sim ou não? Sim. Imagina você vai criar muita resistência se uma pessoa se lamear toda ali e querer te abraçar. Não vai? Vai, por quê? Porque está sujo. Mas se estiver limpinho, cheirosinho, você até arrisca dar uma mãozinha e tal. Tá do Senhor. Né? Tá normal. Mas o que suja um homem? É o pecado. Não pensa que pecado se resume em prostituição, em adultério, não, irmão. As pessoas acham que pecado é adulterar, é prostituir somente. A Bíblia me ensina que há vários tipos de pecados. Tá? Tudo que não me direciona a Deus, eu estou indo contra Deus, passa a ser pecado. A minha carne, ela me doutrina para os escutar, para alimentar coisas mundanas. Mas o meu espírito em Deus, ele vai me tirar disso. Porque isso vai me fazer me corromper, me sujar. Isso faz a pessoa ser morta para Deus. Deus disse para Adão e para Eva: olha, não coma do fruto daquela árvore. Coisa simples, irmão, detalhe. Ali tinha um monte de fruto, um monte de árvore, e Deus deu uma regra.
O homem frio, distante das coisas de Deus, relacionou com a serpente, que era o diabo, contaminou ele e ela, e já fizeram eles pensarem de uma maneira diferente. O que tem? Pode comer, não vai morrer nada não, senhor. O que tem está levando e matando muito mais do que o câncer, do que o AIDS, do que o Covid. Se a gente agisse no preventivo, como nós agimos com medo de morrer, era fantástico. Você lembra no tempo do Covid? Estou vendo a irmã de máscara ali, né? Deve estar gripada, né? Mas você lembra do tempo do Covid? Não podia nem fazer culto. O povo ficava passando álcool. Nossa, a pele da palma da mão do povo estava tudo descascando, de tanto álcool, tanta prevenção, medo de morrer. Por que as pessoas não fazem isso para aproximar de Deus? Olha, as pessoas, para poder fazer o que querem, meu irmão, não medem esforço nenhum. Mateus está indo embora dos Estados Unidos, eu vejo lá a peleja deles, para tirar visto, conseguiram tirar o visto, fizeram de tudo, foram para São Paulo, depois foi para o Rio, e tentaram e forçaram, fazer força e tal, até conseguir. Aí depois vai aquela luta para saber se a gente tem parente que é de outro país, para facilitar você ser aprovado. É uma coisa de doido. Aí você paga, paga, né? Eu sou descendente de, eles descobriram, são descendentes de polonês e são descendentes de judeu, Mateus, Lucas e Quênia. E daí? O que vai resumir é se tem Jesus ou não tem. O que eu quero saber é se ele mesmo empenho que tem para as coisas terrenas, tem para as coisas de Deus. É isso. Um versículo aqui, forte, poderoso, Lucas 16. Abre aí comigo. Só o Senhor Deus. Para fechar essa mensagem. Lucas 16 diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então raciocina comigo. A lei e os profetas duraram até João Batista. Ali parou. Por quê? Porque a partir daí entrou quem? Jesus. Aleluia. Entrou Jesus. Aleluia. Pregando o quê? O reino. Aleluia. O reino de Deus que tira todo o pecado do mundo. É onde nós passamos a ter chance demais. Mas eu preciso empregar força, porque está dizendo aqui. E todo homem que empregar força, ou vai ser necessário empregar a força para entrar nele. Esse jeitinho molenga, esse jeitinho cheio de não me toques, esse jeitinho cheio de delicadeza para buscar as coisas de Deus, meu irmão, não funciona. Você precisa dar o seu tudo. Tudo. Feche os olhos. Feche os olhos. Eu quero acreditar que todos aqui querem